Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. Lei seca e o direito à ampla defesa. Como recorrer? O que você sabe sobre a lei seca e o direito à ampla defesa que todo cidadão tem? Talvez você possa sentir um quê de contraditório nisso, não? É comum que muitas pessoas pensem o seguinte: se o sujeito foi pego dirigindo embriagado, ele não deveria ter direito de defesa. O fato é que essa questão vai além. Em primeiro lugar, é preciso que se considere que vivemos em um Estado democrático de direito, o que significa que todos os direitos dos cidadãos devem ter proteção jurídica e ser garantidos pelo Estado. No caso da lei seca, é um direito assegurado a todo condutor o recurso de qualquer multa de trânsito interposta. Foi pensando em discutir mais sobre esse tema, que costuma gerar algumas polêmicas, que eu resolvi gravar esse vídeo. Aqui você verá os seguintes assuntos abordados: o que o Código de Trânsito aborda sobre a lei seca no Brasil, como proceder em uma blitz, soprar ou não o bafômetro, o direito à defesa para a lei seca e o processo que envolve o recurso. Fique ligado e tire todas as suas dúvidas sobre o tema. Se você gostou do conteúdo até aqui, se inscreve no canal e deixe um comentário. O que o CTB aborda sobre a lei seca no Brasil? Antes de mais nada, vale ressaltar que nenhuma quantidade de álcool deve ser registrada no bafômetro para que o condutor não sofra as consequências estipuladas pelo Código de Trânsito. Portanto, não importa se você só bebeu um copo de cerveja, o teor alcoólico será igualmente registrado. Conforme o artigo 165 do CTB, dirigir depois de beber é uma infração gravíssima, com multa multiplicada 10 vezes, chegando ao valor de R$ 2.934,70. Há ainda a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Também é preciso ficar atento, porque o dobro da multa pode ser aplicado caso haja reincidência no período de até 12 meses. É importante salientar que a recusa ao bafômetro também é uma conduta prevista pelo CTB, mas sobre ela eu falarei mais adiante. Por fim, o artigo 306 estabelece quando ocorre o crime de trânsito. Nesse caso, existem duas atitudes que podem levar o motorista embriagado à prisão: a concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar no bafômetro. Sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora do condutor: fala arrastada, olhos vermelhos, desequilíbrio. Nesses casos, a pena prevê detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir. Como proceder em uma blitz? Soprar ou não soprar o bafômetro? Um dos questionamentos comuns a muitos condutores é sobre o que fazer quando barrado em uma blitz da lei seca, principalmente em relação a soprar ou não o bafômetro. Afinal, é possível não soprar? Sim, você não precisa gerar provas contra si mesmo, conforme menciona a Constituição Federal. Porém, o artigo 165-A do CTB prevê punição para o motorista que se recusar a realizar o teste. Nesse caso, essa atitude também é considerada uma infração gravíssima, cuja multa é a mesma prevista no artigo 165, assim como há o recolhimento da CNH e a retenção do veículo. Então você pode estar se perguntando: qual a vantagem em não passar pelo bafômetro? A questão é que, dependendo da quantidade de álcool que for registrada no seu organismo, você poderá ser enquadrado no artigo 306 do CTB, ou seja, em crime de trânsito. Como eu já mencionei, a concentração de álcool registrada igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue ou a 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar ou sinais visíveis de embriaguez levam o condutor a responder por crime de trânsito. Nesse caso, a grande diferença é que, para o crime, as possibilidades de defesa não permeiam mais a esfera administrativa, e sim a judicial. Por isso, o processo torna-se mais difícil. O que eu quero dizer com isso? Para garantir as chances de defesa administrativa em 3 etapas,
é melhor que você não sopre o bafômetro e assim não corra o risco de ser enquadrado como criminoso. É essa, basicamente, a vantagem de não soprar o bafômetro. Portanto, caso seja barrado em uma blitz e tenha ingerido alguma quantidade de bebida, por menor que seja, é melhor evitar realizar o teste. Embora o aparelho conte com uma margem de tolerância, esse valor é muito baixo e apenas diz respeito ao erro máximo admissível. Também é muito importante que você fique atento em relação às suas atitudes quando barrado em uma blitz. Nesse caso, fique atento especialmente para não cometer as seguintes condutas: desobedecer às ordens da autoridade de trânsito, transpor o bloqueio policial e recusar-se a entregar a documentação solicitada pelo policial. Cada uma dessas atitudes prevê punições estipuladas pelo CTB. O artigo 195 aborda que desobedecer às ordens da autoridade competente de trânsito configura uma infração grave, com multa como penalidade. Já o artigo 210 aborda que transpor bloqueio policial é uma infração gravíssima, com multa como penalidade, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir. Por fim, o artigo 238 menciona que recusar-se a entregar a documentação solicitada pelo policial é uma infração gravíssima, com multa, apreensão e remoção do veículo. Portanto, é importante que você fique atento às suas atitudes em uma blitz da lei seca para não ter ainda mais problemas do que a própria situação oferece. O direito à ampla defesa na lei seca. Muitas pessoas criticam a possibilidade de defesa da lei seca. Na grande maioria das vezes, ouve-se argumentos como: mas se bebeu e dirigiu tem que pagar. Ou ainda, e o risco de matar alguém? É claro que esses argumentos são passíveis, porém não podem ser os únicos pontos de vista a serem considerados. Convido você a pensar por outro lado, na seguinte situação. Imagine uma pessoa que tomou um copo de chopp em um happy hour e decidiu que poderia voltar de carro para casa. Já acostumada a beber em maior quantidade, não sentiu nenhum efeito que pudesse impedi-la de dirigir e, de fato, não estava mal. Porém, no caminho, acabou sendo abordada em uma blitz da lei seca. Ela poderia tomar duas decisões a partir desse momento: soprar o bafômetro e assim ser enquadrada no artigo 306 do CTB, crime de trânsito, ou negar-se a realizar o teste e responder ao artigo 165A. A questão é, ela não ofereceu risco de acidente a terceiros, mas terá que arcar com as mesmas consequências como se tivesse. Nesse sentido, é muito importante que você entenda uma coisa. Não estou defendendo que a lei seca deve ser menos dura ou que exista uma margem de tolerância, até porque um copo de chopp para outra pessoa pode surtir forte efeito. O ponto que levanto, com o exemplo apresentado, é que se é um direito assegurado a todo cidadão a defesa para qualquer multa de trânsito, por que não poderia ser utilizado para recorrer da lei seca? Essa atitude nada mais é que fazer valer o seu direito, uma vez que o contraditório é uma das bases da justiça. Entenda como recorrer da lei seca. Todo recurso de multa pode ser realizado em 3 etapas: a defesa prévia, o recurso em primeira instância e o recurso em segunda instância. Na defesa prévia, o condutor deve ficar muito atento à notificação de penalidade recebida. Isso porque, caso qualquer um dos dados esteja equivocado ou ausente, o sujeito autuado terá motivos suficientes para argumentar e ganhar o recurso. Conforme o artigo 280 do CTB, no auto de infração devem constar informações como a tipificação da infração, o local, data e hora do cometimento da infração, caracteres da placa de identificação do veículo, bem como a sua marca. Você terá um prazo de 15 dias para encaminhar a sua defesa ao endereço estipulado na notificação. Caso não tome alguma providência nesse meio tempo, sua notificação poderá tornar-se uma multa. Aqui também vale um alerta. É muito importante que o seu endereço esteja atualizado junto ao Detran para que não haja problemas quanto ao recebimento das notificações do órgão. Caso sua defesa seja negada nessa primeira etapa, é hora de passar para o recurso em primeira instância, destinado à Jari.
Esse recurso deverá ser encaminhado tão logo você tenha recebido a notificação da imposição de penalidade. Essa costuma ser a etapa que maior sucesso apresenta, uma vez que é possível lançar mão de argumentos mais embasados pela legislação. A análise da defesa será minuciosa e passará por uma série de representantes. Porém, ainda assim, a defesa poderá não ser aceita. Caso isso aconteça, você terá uma última chance, o recurso em segunda instância. Nesta etapa, caso o órgão autuador seja estadual ou municipal, a defesa deverá ser encaminhada ao CETRAN. Caso o órgão seja do Distrito Federal, para o CONTRANDIF. Na segunda instância, a análise do caso será feita por outro grupo de pessoas, por isso é tão importante quanto as demais. Assim como a Jari, o CETRAN tem 30 dias para julgar o recurso. Gostou do conteúdo? Ficou alguma dúvida? Deixe seu comentário. Envie um e-mail para doutormultas@doutormultas.com.br. Espero que essa informação tenha sido útil. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para ajudar outras pessoas.